Olá, a paz do Senhor. Vamos meditar um pouco da palavra de Deus neste dia? No livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, diz assim, no capítulo 12, versículo 33, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A Bíblia fala também que a boca fala do que o coração está cheio. Também diz que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sábio é o homem que sabe refrear sua língua, que sabe dominar sua língua, porque de toda palavra que falamos, iremos prestar conta dela. E nós precisamos ser sábios naquilo que falamos, porque Jesus falou assim: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai. Então, devemos vigiar muito, pensar duas vezes naquilo que iremos falar, porque é algo difícil dominar a língua. E hoje eu quero ler para vocês aqui um texto que eu encontrei na internet que faz jus ao assunto, né, que é sobre as palavras. Eu gostaria que você prestasse bem atenção na leitura deste texto. Certamente não há nada mais importante para um homem que cuidar das palavras que diz. Eu quero ler o título, eu esqueci de ler o título, desculpem. A balança das palavras. Certamente não há nada mais importante para um homem que cuidar das palavras que diz. São elas que diariamente escrevem os nossos rastros na vida, na estrada da vida. Conta-se que um homem, ao morrer, encontra-se em um vasto campo, onde outras almas aguardavam que os anjos do céu viessem buscá-las. Embora estas almas viessem de todas as partes do mundo, falavam uma só língua. Bem na frente da fila, ele pôde ver que umas poucas subiam alegres para o céu, enquanto muitas aos gritos eram levadas para um grande abismo. Meu Deus, para onde eu irei? Para onde serei levado quando chegar a minha vez? Pensou aquele homem. Enquanto olhava atentamente o destino das almas, reparou que para cada uma havia uma balança de pratos, que ora pendia para um lado, ora para o outro, decidindo assim o destino daquela pessoa. Muito aflito, perguntou a quem estava ao seu lado: você saberia me dizer o que significa aquela balança? O que ela pesa? Não sei ao certo, mas acredito que seja a balança da caridade. Ela pesa a quantidade de caridade que alguém pratica na vida. Se alcançar um determinado valor, a pessoa é levada para o céu. Se não alcançar, vai para as trevas, respondeu o outro. Não, não pode ser a balança da caridade. Eu morri em um acidente de trem com muitas pessoas. Viajava comigo um homem que era muito rico e ele falava para mim que tinha construído igrejas, orfanatos, hospitais, fazia muita caridade. E eu vi que a balança não virou ao seu favor e ele foi lançado ao abismo. No entanto, uma senhora idosa que se sentava ao meu lado no trem e que era muito pobre, ela foi levada para o céu, disse a alma da frente que tinha ouvido a conversa. Ah, talvez então esta seja a balança da pobreza. E só os pobres subam para o céu, concluiu o homem. Assim sendo, creio que subirei, pois tudo que eu tive na vida foi um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Não tive vida de luxo, não tive riqueza, que muitos tiveram, disse outra alma. Mas veja uma coisa: em relação a tantas pessoas que viveram pelas ruas, sem emprego, sem casa, sem carro, você foi rico. E eu também. Isto me assusta a cada passo que me aproxima da balança. Quem foi realmente pobre ou quem foi realmente rico? Questionou outro senhor.
Você tem razão. Não faz sentido ser a balança da riqueza ou da pobreza. Também não faz sentido ser a balança da beleza, da sabedoria, dos méritos, da força, da arte ou da ciência. Vivi tantos anos, conheci tantas pessoas, tantas coisas, fui um bom cidadão. Agora, no entanto, vejo que o mais importante da vida me passou despercebido. Eu precisava me preparar para esta balança que eu nem sei o que pesa, disse o homem. Naquele ambiente de aflição, havia um homem na fila que tinha paz. O seu rosto era tranquilo e os seus olhos tinham um brilho radiante. Aquela alma desesperada se aproximou dele e implorou: Você, entre todos nós aqui, é o único homem que parece estar confiante de que não será lançado no abismo. Diga-nos, você sabe o que pesa aquela balança? Certamente que sim. Eu sabia que ela estaria aqui, na porta da entrada. Esta é a balança das palavras. Ela pesa tudo o que dissemos em nossa vida terrena. As boas palavras e também as palavras frívolas de cada um de nós. Ora, a boca fala do que o coração está cheio. São, portanto, as palavras, a expressão do coração de cada um. E são elas que nos condenam ou nos absorvem. Mas como você pode ter certeza de que falou nos tantos anos de vida mais palavras boas do que más? Nos momentos de aflição, de raiva ou de simples conversa corriqueiras, é muito comum se falar palavras frívolas. Quem lhe garante que a balança penderá para o seu lado? Certamente a balança penderá para o meu lado e não há a menor dúvida no meu coração. Entre todas as palavras que existem, há aquelas que pesam mais do que quaisquer outras. São as mais lindas que eu disse em toda a minha vida e vieram do mais profundo do meu coração. Elas têm peso maior que qualquer outra palavra frívola que porventura eu tenha pronunciado em um momento de fraqueza. Diga-me, meu amigo, então, que palavras são essas? Talvez eu as tenha dito, pediu o homem. Amigo, creio que se algum dia você as tivesse pronunciado, jamais teria esquecido. As palavras são: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador pessoal. Entrego-te a minha vida e de todo o meu coração, de todo o meu coração. Salva minha alma, Senhor, porque sou um pecador. Amém. Esta palavra, essa história, eu encontrei, como eu já falei, na internet, mas ela traz para nós um grande ensinamento. Aquele homem, de fato, foi para o céu. Aquele homem recebeu a salvação pelas sábias palavras que ele falou. Porque em vida ele falou as palavras que determinam onde passaremos a nossa eternidade. E de fato, se aquele homem tivesse falado essas palavras, ele não iria esquecer. Porque o homem que falou as palavras disse: jamais eu esquecerei daquilo que eu falei. E foram elas que garantiram essa certeza. Elas nos garantem a certeza, o passaporte para o lugar onde passaremos a nossa eternidade, com certeza, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi Ele que pagou com a moeda espiritual, que nada neste mundo pode pagar, nada, nenhum bem material se compara ao valor do preço de sangue, o sangue que Jesus derramou por nós na cruz. Ela nos dá o direito, ela nos garante essa certeza. É por isso que nós crentes confessamos, sem sombra de dúvida. O mundo pode dizer que nós queremos ser os tais, que nós queremos ser melhores, mas não é isso. É porque um dia nós conhecemos a verdade e nós expressamos, nós confessamos com a nossa boca. Nós ouvimos a palavra, cremos no coração e confessamos com a boca que nós acreditamos, confessamos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E esse pecado, ou melhor, esta palavra, essa salvação não é
O que Jesus fez por nós não é pelos pecados que cometemos todos os dias, porque nós somos salvos, mas ainda continuamos pecando, mas nós somos redimidos. Somos pecadores convertidos, porque o pecado que nos levava para o inferno e pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz foi o pecado da condenação de quando original, quando Adão e Eva cometeram lá no Éden. Esse pecado só podia ser aniquilado, foi o pecado da separação do homem de Deus. Esse pecado só podia ser aniquilado com o sangue de um justo, mas todos que nasceriam de Adão e Eva trariam a herança do pecado. Quem seria o justo? Quem iria derramar esse sangue justo por nós, para que fosse desfeito, para que o pecado fosse acabado, aniquilado, como já falei? Só Jesus, só o Filho de Deus, que veio a esse mundo pela barriga de uma virgem desposada, mas que não tinha tido contato com o homem, porque ela engravidou por obra do Espírito Santo. Este sim foi um justo, porque Deus, naquele dia, no dia que o homem pecou, Deus prometeu que ele iria nascer e que iria esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E essa é a única maneira de você ir para o céu, de você poder dizer com convicção, de você ter essa certeza aqui na terra, para onde você vai. E dizer sem medo, sem medo de ser, das pessoas lhe censurarem, sem medo de alguém achar que você quer ser melhor do que ninguém. Você dizer com convicção, sem medo, porque foi Jesus que comprou a sua salvação, o direito de salvação, de você dizer, eu sou salvo, porque Jesus já pagou o preço por mim, de todo o meu pecado, de todo o meu pecado. Jesus não morreu porque alguém rouba, porque alguém mata, porque alguém se prostitui. Ele morreu porque alguém nasceu, porque nós nascemos com essa culpa que nos levava para o inferno. E ele morreu por todos. Todos estão salvos? Não. Porque nem todos acreditam nisso. Nem todos vão à cruz. O que está lá é uma herança que é de direito nosso. Você precisa ir tomar posse dessa herança. Você precisa ir à cruz e dizer as palavras que esse homem falou. Jesus, eu aceito, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e a partir de hoje eu creio que eu estou salva. A partir de hoje é vida nova, é novidade de dia, é mudança. Você precisa ser uma nova criatura. Quando você vai lá receber essa herança, a herança da salvação, você precisa andar em novidade de dias. Você precisa ser outra pessoa, totalmente diferente do que você era, porque Jesus faz um renovo na sua vida. E a partir de agora você vai caminhar seguindo os passos do Senhor, até chegar aquele dia. Até chegar o momento que você for levada e você vai se encontrar com o Senhor. E Jesus vai dizer assim, vinde a mim, benditos de meu Pai. Aquele que guardou a palavra, aquele que guardou a fé, aquele que fez a decisão mais sábia que um homem pode fazer. Porque é em vida. Depois da morte, segue seu juízo. Você precisa dizer isso em vida, consciente. Eu acredito que Jesus pagou o preço. Por isso que não precisa mais de sacrifício. Não precisa. Não existe outra maneira de nós irmos ao céu. Porque senão seria inútil o que ele fez, tudo o que ele sofreu na cruz por nós. Porque ele fez o sacrifício perfeito. Ele se entregou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os anos eles faziam o sacrifício, os judeus faziam esse sacrifício de sacrificar um animal para remir os pecados de todo mundo. Só que era um sacrifício imperfeito, porque era um animal, não era sangue de justo. E todo ano precisava repetir, por isso que precisava repetir. Mas Jesus veio e disse, eu vou me oferecer em sacrifício. E sacrifício perfeito. Você pode dizer com convicção, sem medo,
acreditando que esse é o caminho, é Jesus, para que você chegue ao céu. Não tenha receio de dizer. Se alguém criticar, deixe criticar. Acredite, Jesus pagou o preço, é sua herança. Tome posse da sua bênção, a bênção de salvação. Creia que o Senhor vai cumprir com tudo aquilo que ele tem prometido. Não duvide, caminhe confiando, rumo ao céu. Nós somos a igreja militante que estamos aqui caminhando para chegar no céu. Porque o Senhor Jesus nos deu esse direito, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Foi esse o plano de Deus, a única maneira de unir o homem com Deus novamente, porque foi rompido na hora que o homem pecou, lá no Éden. A única maneira era o derramamento de um sangue, do sangue de um justo. E Jesus veio cumprir. Se você acredita que Jesus veio ao mundo, nascido de Maria, uma virgem, nascido numa manjedoura, cresceu na casa de Maria e José, carpinteiro, e com 30 anos ele começou o seu ministério. Aos 33, ele foi crucificado depois de fazer milagres, depois de ressuscitar mortos, depois de implantar o reino de Deus na terra, né? Tudo aquilo que foi falado pelos profetas anteriormente foi se cumprido em Jesus. E aí ele foi crucificado, porque ele veio para isso, aos 33 anos. Foi essa a missão dele aqui na terra. Foi para isso que ele veio, porque foi um plano de Deus com o Espírito Santo. Jesus morreu, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, passou um tempo aqui na terra ainda, voltou para o céu, mas nos deixou como penhor o Espírito Santo, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que a gente aprende na sua palavra. O Espírito Santo, ele nos guarda, ele cuida de nós, ele está ao nosso redor, nos protegendo, nos fazendo lembrar das coisas que o Senhor tem nos ensinado. E nós temos que guardar isso até o fim, para chegar lá. Nós temos que levar a cruz, como ele diz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E nós levaremos essa cruz até um dia trocar pela coroa. Amém? Que Deus possa continuar abençoando ricamente sua vida e que essa palavra venha te abençoar e abençoar outras pessoas, que você possa propagar em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando mais e mais.